Olá, senhoras e senhores concursandos, concursandas, bem-vindos ao nosso curso de Direito Penal, parte geral. Eu sou a professora Deusdedit Solano e a partir de agora nós iremos fazer uma imersão aí no Direito Penal. O nosso curso aqui, ele será direcionado para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, o curso preparatório para agente da Polícia Civil. Lá no nosso curso preparatório para agente da Polícia Civil, pediu noções de direito penal, parte geral. Porém, como a gente conhece a evolução que aconteceu nos últimos anos aí em relação a concursos públicos, o que a gente sabe? Que essa questão relacionada a noções, muitas vezes vai um pouco além de noções, né? Então a gente vai num aprofundamento um pouquinho maior, mas começando para aquele, por exemplo, que está tendo o primeiro contato com o direito penal, não ter grandes problemas relacionados à estrutura da matéria. Na realidade é para não ter nenhum problema, né, em relação à matéria em si. Tá? E para quem já tem um certo contato com o direito penal, vai acreditar que inicia-se um pouquinho superficial, mas na realidade é para criar base para aprofundamento. E como nós vamos resolver várias questões de concurso bloco a bloco, tá? A gente vai vendo como os órgãos elaboradores fazem o questionamento da matéria ponto a ponto, tá? Então, a gente vai terminar interpretação, conceitos de direito penal, a gente faz alguns exercícios de fixação. Depois a gente coloca a parte de aplicação da lei penal no tempo e no espaço, princípios, depois aplicação da lei penal, aí a gente faz alguns exercícios de fixação para a gente verificar como é que os órgãos elaboradores fazem o questionamento dessa matéria em provas de concurso público, ok? A base da nossa aula é a lei, tá? Só que em direito penal, parte geral, a lei ela é bem escassa, tá? Na realidade, a gente vai ver que direito penal, parte geral, na chamada, por exemplo, teoria do crime, a gente encontra aproximadamente uns 30 artigos no máximo aí, aplicação da lei penal no tempo e no espaço, 12 artigos, a maioria dos artigos direciona-se à teoria das penas, na parte geral do direito penal. Então a gente, claro que vai recorrer sempre à letra da lei, tá? Vamos ver a interpretação doutrinária e jurisprudencial feita a partir de então, tá? Então, a base doutrinária do direito penal parte geral, ela é bem densa. Aliás, direito penal parte geral é mais doutrina do que lei e jurisprudência em si. Então, a partir de agora, nós vamos aqui para o nosso curso de direito penal parte geral, nós vamos para as noções de direito penal com a professora Deusdedit Solano, que sou eu, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos em direito, tá? A gente sempre tem que, não só direito, como qualquer ramo da ciência humana que você esteja conhecendo agora, primeira coisa que você tem que ir é para o conceito, tá? Então, quando a gente fala de conceito, a partir daí a gente vai ramificando, tá? O conceito seria a sementezinha da qual nós vamos ramificar, tá? Nós vamos colocar raízes, depois ramos, vamos fazer a colheita de frutos, tá? Então, mas nós precisamos da semente que é o conceito, tá? Então, o que é o direito penal? Partindo do direito, que são as regras que estruturam, que orientam a vida em sociedade, tá? E o direito, ele é uno por si só, mas ele se subdivide, tá? Em vários ramos jurídicos, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual civil, direito processual penal, direito civil, direito empresarial, direito penitenciário, direito ambiental. Esses sub-ramos e ramos do direito, eles existem na realidade para uma melhor compreensão, tá? Porque o direito é uma ciência una por si só. Mas assim como a matemática se subdivide, a língua portuguesa se subdivide, tá?
o direito também se subdivide para melhor compreensão. E aí, quando nós puxamos o conceito de direito penal, nós temos que é a ciência humana que estabelece as infrações penais, os crimes, as contravenções, e para cada infração penal é estabelecida uma sanção, tá? Então, trouxe aqui para nós, tá, o conceito de direito penal, tá? Vamos aqui para a nossa telinha, que tem aqui. Direito penal é ramo do direito público, tá? Por que é direito público? Voltando aqui para nós, olha só. Quando a gente fala em direito público, é aquele direito onde se imperam normas de direito coletivo, indisponíveis para os envolvidos na relação processual, tá? O autor de um crime, a vítima do crime, vamos imaginar que o autor de um crime faça a reparação, ele praticou o furto, depois ele foi lá, devolveu tudo para a vizinha, eles fizeram um acordo. Se isso não chegar ao conhecimento do Estado, tá? Não chegou, mas se isso chegar ao conhecimento do Estado, e pode chegar de qualquer forma, tá? Chegou ao conhecimento do Estado, o processo de apuração da infração penal será aplicado de forma obrigatória, indisponível para as partes, porque imperam normas de direito coletivo, imperam normas de direito público, tá? O matar alguém, seja para o sujeito em condição de rua que mataram uma pessoa, seja para o presidente da República, é incurso nas penas do Código Penal e das leis penais, tá? A lei é igual para todo mundo. É claro que a aplicação surge algumas situações relacionadas a prerrogativas de função, mas a pena não altera em absolutamente nada. Muito pelo contrário, no momento da individualização da pena, tá? Vai ser usada a limitação, serão usadas as individualizações no momento do cumprimento da pena, e a quem mais é dado, mais será cobrado, tá? Aquele que tiver o maior grau de intelectualidade, aquele que teve maiores oportunidades, tem uma vivência em si. Praticou um crime, essa personalidade dele pode, vamos dizer, individualidade como um ser humano altamente intelectualizado, tá? Que já foi integrante da segurança pública, isso vai facilitar a vida dele numa pena mais branda? Acredito que é pelo contrário, tá? Então, o que acontece? Nós temos o princípio da humanização das penas que a gente vai ver, tá? Ligados à questão de direitos humanos, então, a dignidade da pessoa humana. Então, quando nós falamos de direito público, tá? O direito é para todos e existe o império da lei, tá? Então, nós não temos o império, pelo menos não admitido juridicamente e legalmente. Não temos o império econômico, nós não temos o império intelectual, o império que nós temos é da lei. E a lei diz que todos somos iguais. Até o dia que não diga mais, ou até o dia que diz e a gente acredita nisso, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o direito penal, que é um ramo do direito público indisponível para as partes. E esse ramo do direito público, voltando aqui para a nossa telinha, esse ramo do direito público estabelece as normas gerais penais, tá? Aqui, normas gerais seria o que é o crime, quais são as excludentes de um crime, conceito de imputabilidade, normas gerais. Estabelece as infrações que a gente vai ver que são os crimes e as contravenções penais. E suas respectivas sanções. Aqui são as penas. Tá? Então, a princípio, nós temos isso. Mas, aqui nós temos o que são essas normas gerais aqui que a gente estabeleceu. O que são as normas gerais? Olha só. Elas definem o que é infração penal, quais as regras de ilicitudes, os erros no direito penal, o que é a culpabilidade, quais são as excludentes, a aplicação das penas, dentre outras abordagens da parte geral do direito penal. Então, porque se a gente ficar que direito penal é onde se estabelece as infrações penais e as penas, e o que é o crime, quais são as excludentes que podem existir, o que é uma legítima defesa, um estado de necessidade, o que é uma imputabilidade penal, as excludentes de uma imputabilidade, da culpabilidade, tá? Como se aplica as penas, como é feita a dosimetria, são regras gerais de direito penal. Então, o direito penal é
um ramo do direito público que estabelece as regras gerais, tá? As infrações penais, então, voltando aqui para a nossa telinha, nós temos aqui, ó, as infrações penais que são as condutas que violam o bem jurídico, tá? A segurança, a vida, a liberdade, patrimônio, etc., tá? E que são previstas em legislação específica, as quais se subdividem em crimes e contravenções, tá? Então, olha só, voltando para nós. Quando nós falamos em infrações penais, são as condutas humanas violadoras dos bens jurídicos. O que são bens jurídicos? Bem jurídico é o que é protegido por um tipo penal incriminador. Por exemplo, o homicídio, o bem jurídico protegido é a vida. No crime de furto, o bem jurídico protegido é o patrimônio. No crime de estupro, o bem jurídico protegido é a liberdade sexual de uma pessoa. No crime de calúnia, o bem jurídico protegido é a honra, a dignidade da pessoa, assim como a reputação. Quando nós falamos do crime de sequestro, é a liberdade, do crime de lesões corporais, é a integridade física. Então, quando nós falamos em crime, são aquelas condutas humanas, tá, que violam bens jurídicos de terceiros, tá? E que são previstas em legislação específica. Tem que estar previsto no Código Penal ou numa legislação penal especial. E elas se subdividem, existem duas infrações no Brasil, nós somos dicotômicos, tá? Ou seja, bipartites nesse ponto. Tem as infrações penais, mas elas se bifurcam, crime e contravenção. Tem alguns países que são tripartidos, tá? Que eles são, ou tripartites, eles se colocam como... eles colocam como infrações penais os crimes, as contravenções e os delitos, tá? Então, o que acontece? Nós temos, e divide essa linha aí, divide essas infrações em infrações de gravidade média, mínima e máxima, tá? Aqui no Brasil não, nós resolvemos colocar apenas duas modalidades de infrações penais, e delito e crime são sinônimos entre si, tá? Então, falou em delito, falou em crime, estamos falando da mesma coisa. Contravenção é infração de menor gravidade, de natureza preventiva, em comparação com o crime. Mas a gente vai ver isso em momento oportuno. Agora, na sequência, nós temos aqui, então, as infrações penais, que são os crimes e contravenções. Temos aqui a sanção. A sanção é a punição prevista. A pena cominada é quando ela está prevista em um tipo penal incriminador. Para cada infração penal, que pode ser privação de liberdade, restrição de direitos e ou multa. Então, as penas que nós temos hoje no nosso país são privação de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela pode ser uma reclusão, uma detenção e uma prisão simples, que pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, tá? Quando nós falamos em restrição de direitos, nós temos prestação de serviço à comunidade, prestação de penas pecuniárias, limitação de final de semana, temos a questão da perda de bens e valores, tá? Que podem ser as chamadas penas alternativas, penas restritivas de direitos. E a multa, que tem natureza pecuniária, tá? A multa, ela é estabelecida como regra aí de pagamento que vai para o fundo penitenciário, tá? Depois de uma sentença condenatória. Que não se confunde confiança com prestações pecuniárias de natureza alternativa, que a gente vai ver uma diferença quando fizermos a análise aí das penas cominadas a infrações penais, ok? Agora, na sequência, nós temos, com a expressão do direito penal, tá? Então, ainda dentro do conceito que a gente viu aqui, eu destaquei os 3 pontos, né? O que são normas gerais, o que são as infrações penais e o que são as sanções impostas ao crime. Com a expressão direito penal, vindo aqui para a nossa telinha, olha só. Com a expressão direito penal são abarcados o conjunto de leis penais e o sistema de interpretação dessas leis, que é o saber do direito penal, tá? E aí o que acontece? O sistema penal compõe o controle social punitivo formalizado e institucionalizado, tá? Então, olha só, quando a gente, por exemplo, fala de um
uma situação de presunção de inocência, tá? Isso está fora, a culpa antecipada, ela está fora do sistema penal, formalizado, institucionalizado, sim. A gente vê muitas vezes que existe uma pressão da mídia, existe uma pressão social para que uma pessoa seja punida no dia seguinte à prática de uma infração penal, que ela venha a ser presa, que ela venha a iniciar o cumprimento da pena dela. Só que isso está fora do direito penal formalizado, institucionalizado. Não é crime o que a pessoa quer que seja crime. Não tem a punição que a pessoa deseja que haja, porque nós, seres humanos, analisando as nossas experiências pessoais, individualizadas, nós somos desproporcionais, tá? Tanto nos malefícios como nos benefícios. Então, nós temos que ter a aceitação da visão como um todo. Então, o direito penal, tá? Ele compõe-se desse controle social, punitivo, formalizado, institucionalizado, baseado na criminologia. O que é a criminologia? É uma ciência do estudo, tá? Que é feito para dar base ao direito penal, para que a gente possa usar de proporcionalidade, para a gente perceber dentro dos focos sociais, tá? Através das pesquisas baseadas na criminologia, para a gente verificar onde o Estado tem que atuar, tá? Não pode ser aleatoriamente, a bel prazer de um indivíduo individualizado, tá? As instituições como um corpo formalizado é que tem que ter esse papel de criminalizar condutas, de impor questões de direito de natureza penal. Porque o direito penal, a gente vai ver na sequência, ele é a última barreira, tá? Entre a conduta, a intromissão do Estado na vida da sociedade, tá? E as ações dos seres humanos, porque nós nascemos livres. Podemos fazer qualquer coisa, podemos pensar qualquer coisa, salvo se a gente violar alguma regra, tá? De direito civil, administrativo, tá? E por fim, tá? Quando o Estado vê que a conduta é muito grave, aí estabelece um controle social mais severo e introduz essa conduta como criminosa dentro de um sistema penal e vai sancionar adequadamente dentro de um princípio de proporcionalidade, vai sancionar tem que ter essa questão da proporcionalidade para efetivar a adequada sanção para fins de controle social. Então, o sistema penal, ele é um controle social punitivo, formalizado e institucionalizado, tá? A vingança privada, ela é completamente afastada de um sistema penal, pelo menos atualmente em nosso contexto histórico. Fontes do direito penal. Então, quando nós falamos em fontes, é de onde vem? Onde é que eu procuro pelo direito penal? Tá? Então, existe a fonte formal, né? Nós vamos ver. Primeiro, a fonte material. Quem é que produz o direito penal? O direito penal é de competência privativa da União, tá? Ou seja, a União, tá? O ente federativo, o Brasil, tá? Então, a União, que é a pessoa jurídica, é que produz direito penal, tá? Tanto normas gerais como normas específicas, e crime é exclusivamente produzido mediante lei federal. Lei ordinária, excepcionalmente pode até ser por lei complementar, mas em regra por lei federal ordinária, tá? Porque de onde vem, de onde promanda as regras, vem da União, tá? Então aqui, vindo para a nossa telinha, nós temos fontes do direito penal, fonte material, a competência privativa da União. A gente vai ver isso quando falarmos em reserva legal, vamos voltar a esse assunto da fonte de produção. Então, a fonte material é aqui a competência, a produção das normas penais. Agora, a fonte formal, ou seja, já realizada, a imediata é a lei, tá? Aqui é a lei, Código Penal, então nós temos aqui o Código Penal, temos as leis especiais, então temos leis especiais. Agora, a fonte imediata, princípios gerais do direito penal, a fonte imediata são os princípios gerais,
usos, costumes, tá? Lembrando a vocês que funciona assim, a gente vai ver que dentro da reserva legal não há crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Nulo crime, nula pena, sine prévia lege. Não existe punição sem crime, tudo tem que estar escrito. O direito penal se baseia na fonte imediata que é a lei. Só que, excepcionalmente, tá? Existem alguns costumes que eles são um sistema de interpretação conforme a lei, tá? Se o costume ele vier para contrário à lei, ele não revoga a lei, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que é muito comum a gente ver em feiras do país, tá? A venda de produtos pirateados, tá? A gente vê CDs sendo vendidos, a gente vê músicas, a gente vê filmes, vê marcas e nem por causa disso, que é um costume de algumas regiões fazer a venda de produtos, nem por isso o STJ diz que isso segue um princípio de adequação social. Esse costume é totalmente contrário à lei, não pode revogar um crime e não pode aquele ato deixar de ser crime, nem se admite o princípio da insignificância, tá? Em questões de pirataria, em questões de crimes envolvendo violação de marcas, patentes, direitos autorais, crimes contra a propriedade imaterial, tá? Então, se o costume for contra a lei, não pode criar, costume não cria crime e nem pode revogar crimes, tá? Se o costume, ele é para a lei, ou seja, em norma não criminalizadora, pode até ser admitido, se é uma norma não criminalizadora. Agora, tem alguns costumes que é segundo a lei, tá? Então, por exemplo, a lei estabelece que cheque é um pagamento à vista. Só que alguns costumes comerciais brasileiros acabaram por transformar o cheque em um outro tipo de título de crédito. O costume brasileiro acabou por transformar o cheque em uma espécie de nota promissória, pagamento a prazo, e pela lei do cheque é pagamento à vista. E quando se dá um cheque pré-datado, o costume, tá, fez com que esse título de crédito tomasse feições de nota promissória. E aí o Supremo diz, se for cheque pré-datado que tomou feições de nota promissória, aí nesse caso não é o crime do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, que é a emissão de cheque sem fundos, se daqui a 60 dias o cheque não tiver fundos, porque a pessoa não se capitalizou nesse período. Lembrando que tem toda uma questão de dolo envolvido que a gente vai ver quando fizermos o estudo desse tipo penal específico de estelionato, que é estelionato mediante o pagamento por meio de cheque. Existe ainda essa modalidade? Existe. Ah, então não foi revogado de jeito nenhum, não foi revogado. Mas o costume de transformar o título de crédito em outra natureza fez com que não se encaixasse mais na figura do delito, tá? Então, olha só. E os princípios gerais do direito, por exemplo, você tem uma lei, aí você vai interpretar a lei, você tem como fonte direta a lei. Então, veio um Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, que dizia o seguinte, o Estatuto de Desarmamento dizia que é crime portar arma de fogo de uso permitido. E colocou, se essa arma de fogo de uso permitido que ele estiver portando não tiver registro, o crime é inafiançável. O disparo de arma de fogo ele colocou como crime inafiançável. Aí o Supremo, ao interpretar, tá, a lei, aí pegou a fonte imediata, que são os princípios, e diz, olha, isso aqui está meio desproporcional, tá? Fere o princípio da razoabilidade. Isso aqui não é razoável. Essa lei ela tem que ser limitada. Então, o que o Supremo constatou? A inconstitucionalidade da lei que determinava ser crime inafiançável o disparo de arma de fogo, por exemplo, artigo 15 da Lei 10.826, diz, olha, isso aqui tem que ser interpretado de outra forma. Então, pega-se a lei, é a fonte imediata, mas para que esta lei tenha validade, a gente tem que fazer a interpretação dessas leis. E usamos fontes imediatas, como princípios gerais, que na realidade são formas de integração da norma, tá? Na hora que você vai interpretar, você usa as formas de integração, pode-se usar analogia, vamos ver se a analogia pode ser uma fonte ou não. Se for em bona parte para o réu, pode até ser uma boa
pedida aí, tá? A analogia. Mas a gente vai ver que mala partem, ela não pode ser uma fonte de interpretação, não pode ser uma fonte de integração da lei. Agora, olha só. Então, só para a gente fazer a parte inicial, estamos aqui na nossa telinha. Então, a fonte formal imediata é a lei. A mediata, aqui só coloquei exemplos, tá? Então, exemplos, princípios gerais do direito, costumes, princípios gerais, a gente vai dar uma olhadinha na sequência aqui. Os costumes eu coloquei aqui, ó. Costumes, se eles forem contra a lei, contra a legem, não pode criar nem revogar crimes. Costumes, se for prater legem, ou seja, em norma penal não incriminadora, pode até ser usado, excepcionalmente, tá? Agora, se for um costume secundo legem, aí nesse caso ele é interpretativo, ele é autorizado, tá? Então, nesse caso aí depende de como esse costume vai ser colocado. Na sequência agora, nós vamos ver a interpretação da lei penal, tá? Como é que a gente interpreta? Antes da gente entrar nos princípios, a gente vai ver a interpretação do direito penal, tá? O direito penal, ele pode ser interpretado segundo o sujeito, segundo os meios, segundo a extensão, tá? Mas, como o nosso tempo está acabando aí, faltam só 5 minutos, a gente deixa para falar sobre interpretação do direito penal no nosso próximo bloco. Te aguardo lá.